Que alegria, hoje é dia de GC Online, como é bom estar com você que está participando com a gente, como é bom estar com meus amigos aqui no estúdio, a Lívia, a Dani, o Misael. Glória a Deus por mais uma oportunidade da gente estar aqui em comunhão, se edificando, louvando, adorando ao Senhor. E para a gente começar esse tempo, a gente vai começar orando. Então vamos orar nesse momento para iniciar o nosso GC. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais um GC Online, Senhor. Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir, falar aos nossos corações, edificar e fortalecer a nossa vida em Ti e promover ainda mais comunhão no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo Tu estás, teu domínio é para sempre. E diante de tua glória, tudo se dobrará. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em Ti e vivo a proclamar entre as nações que Tu és Rei. E não há nenhum Deus como Tu, não há nenhum Deus como Tu, e não há nenhum Deus como Tu, Jesus, adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus, não há nenhum Deus como Tu, e não há nenhum Deus como Tu, Jesus, adorado, exaltado. Tu és adorado, exaltado. Tu és adorado, exaltado. Tu és adorado, exaltado. Glória a Deus, não há nenhum outro Deus digno como o nosso Deus, nenhum que mereça se assentar no trono do nosso coração. Esse lugar pertence somente a Jesus. Nós vamos falar hoje de um tema muito legal, né? O título da nossa lição de GC de hoje é uma pergunta: quando saber se a minha relação com as redes sociais está se tornando prejudicial? Esse é um assunto urgente para a gente falar nos nossos GCs, como igreja, refletir sobre a vida na sociedade, nos nossos dias, nos dias de hoje, e também perceber que existem conselhos nas escrituras para a nossa vida. Inclusive, o quebra-gelo de hoje do GC é uma pergunta também. Você já aderiu ou tem resistência às redes sociais? Acho que todo mundo aqui já aderiu, né? Com certeza, não tem jeito. O marido da Dani é low profile. Vive na paz, né? Acho que é por isso que a paz daquele se vive tanto na paz. Agora deu Mas aí fica a pergunta, né, para você refletir junto com o seu GC. Existem algumas pessoas que não aderiram ainda às redes sociais, mas a grande maioria eu acredito que sim. Acho que o grande desafio para a gente é lidar com o equilíbrio, né? Eu acho que não tem um ser humano que tenha naturalmente, organicamente, equilíbrio para lidar com as coisas, com as situações, com a internet, com redes sociais. Ou a pessoa, ela não gosta, não quer, é zero, ou ela super agarra com aquilo e ela quer passar o dia inteiro mexendo naquilo, né? E acho que a pessoa que tem equilíbrio
equilíbrio natural é um meta-humano, né? Fora do normal. Porque normalmente, né, as pessoas elas não conseguem se equilibrar. Eu vejo muito, lembro, por exemplo, da minha avó. Minha avó não mexia em celular, não queria saber de celular e descobriu o YouTube e vive no YouTube o dia inteiro agora. Assistindo vídeo disso, aquilo, acompanha pessoas e não sei o quê, e vê o dorama dela no YouTube, faz tudo no YouTube. Né? Então, tem gente, né, que não consegue aí se equilibrar. A gente precisa ter esse equilíbrio e a gente vai ver aqui, né, na nossa lição sobre esse tema. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 15. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. A Bíblia fala assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Cuidado com a maneira como você tem vivido a sua vida. Cuidado com a forma como você tem vivido os seus dias, as escolhas que você tem feito, as prioridades que você tem dado às coisas, né? Você tem priorizado aquilo que de fato é prioridade? Cuidado, porque isso, né, a forma como você tem vivido os seus dias, de acordo com o que a Bíblia está nos dizendo, vai ser um diagnóstico se você é uma pessoa sábia ou uma pessoa insensata. Sensato é o antônimo, né? O contrário de sábio. Uma pessoa que faz as coisas sem pensar, que vive ao bel prazer. Então a gente precisa ter cuidado com a maneira como nós vivemos, para percebermos se temos vivido a sabedoria de Deus na nossa vida ou se temos vivido com insensatez nos nossos dias. Isso toca muito nesse assunto das redes sociais, nessa temática, né, das redes sociais. As redes sociais são, né, uma rede de contatos, de relações virtuais que podem ter um uso super positivo, que podem nos ajudar na nossa vida, nos ajudar a conectar com pessoas tão distantes de nós. A tecnologia é uma bênção, né, para nós, principalmente no contexto de quem mora longe da família, poder falar por uma chamada de vídeo, poder acompanhar as fotos, os acontecimentos quando não se pode estar presente. Isso é uma bênção, né? A relação com os amigos, né? E são tantos benefícios, mas ao mesmo tempo, se não tendo um equilíbrio no uso, isso pode ser prejudicial, pode trazer várias consequências devido ao seu mau uso, né? As redes sociais, elas já dominaram o mundo, né? A globalização, esse movimento aí que a gente estuda na escola, né, na matéria de geografia, né, a globalização já tomou conta do universo e a gente, né, tem as redes sociais, aí a gente tem acesso a coisas que a gente nunca teria antes, né, anteriormente, né, a gente vê fotos de outras culturas, de outros lugares e a gente pode ter acesso a esses lugares de forma virtual por conta das redes sociais. Mas aí a gente precisa também buscar esse equilíbrio, porque senão o mau uso pode gerar, de alguma forma, aí, prejuízos, né? Malefícios. E aí a gente entra aqui em algumas perguntas que nos fazem refletir dentro dessa lição. A primeira pergunta eu vou fazer para a pastora Lívia. Lívia, quais os danos de gastarmos muito tempo nas redes sociais? A gente está falando aqui sobre equilíbrio, né? Desequilíbrio, bom uso, mau uso, né? E a gente sabe que o gastar muito tempo, né, é um mau uso das redes sociais e pode trazer malefícios. Quais são esses malefícios, esses danos aí? Tem uma complementação desse versículo, que lá no 16, que fala assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, né? Uma das coisas que a gente mais perde é tempo. E perder tempo, né? Às vezes ali, ficando muito tempo ali, como falam uns amigos, lambendo tela, pode fazer com que você pare de não estude bem, né? Que você fique totalmente desorganizado nas suas finanças, porque toda hora o que mais aparece é compra isso, compra aquilo. Então, assim, estimula muito ao gasto, estimula muito as brigas, as contendas, as comparações, né? Então, e competir com o outro também. Então, às vezes a pessoa vê ali a história de alguém, vê uma situação e ela quer ali se comparar, começa a ficar vitimista, começa a ficar triste porque não tem aquela vida que a outra pessoa tem. Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento do Espírito Santo e aprender a aproveitar o tempo. Né? Outra coisa que a gente observa é que nas redes sociais é tudo muito lindo, né? Tudo muito fofo, muito cheio de brilho, né? Mas na vida real as coisas funcionam diferentes. Então, se a pessoa não sabe discernir isso, né, o tempo gasto ali, e até na neurociência fala muito sobre o tempo que se gasta e assim, como os vídeos têm diminuído o tempo. É 15 segundos, é 3 segundos, é 1 segundo. Isso faz com que a nossa mente seja estimulada a pensar rápido, pensar de forma impulsiva, faz a gente não refletir
antes de falar, né? Faz a gente ter impaciência. Então, tudo isso pode acarretar ansiedade generalizada mesmo, né? A depressão, porque a pessoa quer tudo... Peraí, eu lembro que antes eu assistia um vídeo, eu gostava muito de ver vídeo de maquiagem, né? Essas coisas assim de mulher. Eu, na minha adolescência, eu assistia, o vídeo demorava 1 hora e eu ficava ali achando interessantíssimo, né? Ia ver uma pregação, ia ver um show, né? Eu gostava de ver os DVDs e ficava ali horas assistindo. Hoje, nossa mente não nos permite mais. Por quê? Porque a gente está ficando viciado em coisas imediatas o tempo todo. Eu quero ver. Eu estou vendo o vídeo, mas eu quero ver o final dele já. Cadê? Aí a gente já passa para frente um vídeo de 15 segundos. O que isso proporciona no cérebro? Como que isso pode refletir na nossa saúde mental? Ao ponto da gente ser impulsivo mesmo, da gente não aguentar a pressão da espera, né? Porque esperar às vezes é desafiador. Mas na vida nada acontece assim, não adianta eu passar o botão para andar depressa. Não vai, a vida vai acontecer no seu tempo. As coisas, né? Principalmente aquilo que a gente espera em Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. O Kairos de Deus não tem a ver com o nosso Cronos. Então, a gente fica tentando aqui adiantar tudo, né? Adiantar o tempo, tentando ver a vida acontecendo, comparando com o outro. E se a gente não tiver sabedoria, como o texto fala aqui, cuidado, aproveita o tempo, né? Cuidado com as oportunidades, aproveita mesmo cada momento da sua vida, do seu dia, para que você não venha achar que depois a vida foi fútil e vazia. Né? Como a gente teve o estudo do ano passado, lá de Eclesiastes, de Salomão falando que tudo é vaidade. Mas por quê? Porque a nossa mente, se a gente ficar focado só aqui e agora, e o que as redes sociais trazem é isso, nós vamos viver a vida achando que a gente está correndo atrás do vento o tempo todo. Que ficar lambendo tela é mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu lembro que você um tempo desse, você me indicou um podcast e eu estava fazendo uma caminhada e ouvindo esse podcast e falando, né, sobre essa onda do uso excessivo das redes sociais e do mundo digital entrando na nossa vida, e falou sobre o relógio digital, que hoje muitas pessoas têm, né? Eu faço uso e muita gente faz uso do relógio digital, e ele notifica você quando você recebe uma mensagem no celular, seja de um aplicativo de mensagem, de uma rede social, uma curtida, qualquer coisa, ele te notifica. Isso. E aí você fica refém daquilo, você quer olhar na hora, né? Você fica, né, com aquela coisa, a notificação no seu pulso te desperta para uma necessidade de você olhar, e às vezes você não consegue olhar naquele momento, e isso alimenta a sua ansiedade, você fica nesse ciclo sempre, né? E às vezes falta esse equilíbrio. Às vezes eu preciso, agora mesmo aqui, eu coloquei o meu no modo silencioso, para eu não receber nenhuma notificação, para eu não me desconcentrar, porque eu me desconcentro fácil aqui no programa. Então eu tive que colocar aqui, porque vibra toda hora. Então toda hora chega uma notificação. E aí, falando sobre esses danos, né? Tem até aqui na lição um exemplo de quantos acidentes de trânsito, inclusive, não poderiam ser evitados se alguns motoristas prestassem mais atenção e não usassem o celular. Né? A gente vê tanto, a gente para no semáforo, a gente já quer pegar o celular. Eu falo de mim mesmo. É uma coisa que eu preciso vigiar. Às vezes vibra, tá ali dirigindo, e vibra, mas, meu Deus, quem que é? Pega logo, vai olhar. Né? A gente fica nessa correria do dia a dia, né? E quantas pessoas até mesmo dirigindo enquanto estão no volante, estão ali, né? E o quanto que isso distrai, tem gerado tantos acidentes. A gente pode pesquisar e encontrar facilmente os índices dos números dos acidentes de trânsito causados por conta do uso de celular enquanto se dirige, né? E muito desse uso nem sempre é para uma ligação urgente. Muitas vezes, né? Até se fosse urgente tinha que parar para atender, né? Mas muitas vezes é uma notificação que chegou e a gente quer olhar logo, né? Esse senso de urgência. Mas além desses danos em nós, nesse uso de redes sociais, a nossa lição também traz uma outra coisa muito importante, que é a questão das nossas relações com as pessoas. Como as redes sociais afetam as nossas relações com as pessoas. E aí, pastora Dani Baião? Nossa, gente, afeta muito, né? Esses dias mesmo, eu estava chegando num consultório, e aí eu vi as pessoas sentadas, né, esperando para serem chamadas. E antes ali as pessoas estariam conversando, tinha gente mais velha, tinha gente mais novo. E aí quando eu olhei, tantas senhorinhas quanto as pessoas mais... Porque a gente pensa assim, não, é só os mais novos. Não, não é. Tava cheio de senhoras e também gente mais nova. E todo mundo assim, todo mundo.
E aí eu fiquei um tempão observando, e olhando, tipo assim, você não saiu um som, todo mundo ali. Aí o Miguel me observando, ele falou assim, ninguém conversa, né, mãe? Aí eu falei assim, não consegue, né? Não dá mais para conversar. E esses dias eu estava pensando sobre tudo, como a vida era. A minha geração é a geração que é a última geração que conheceu as coisas antes disso, né? E aí a gente brincava na rua. Eu sei que hoje não dá para brincar na rua, muitas vezes, porque a violência aumentou. Mas tem gente que mora no condomínio. Pode brincar na rua sim, mas um menino não consegue brincar na rua. Por quê? Ele não consegue brincar. A brincadeira ela tem que estar toda relacionada ao celular. Então as conversas têm que estar relacionadas ao celular. Lá na minha casa a gente senta na mesa e aí eu proíbo, né? Não, ninguém aqui vai sentar na mesa com um celular. Aí às vezes, não vou citar o nome, mas tenta vir com... É a única que tem lá na minha casa. Aí ela vem, porque os outros não têm. Aí ela vem e coloca debaixo, assim, ó, do negócio da mesa. Tipo assim, se acontecer algo, dá pra me pegar, né? Uhum. E aí parece que a pessoa não consegue mais prestar atenção no outro. Parece um vício, né? Na conversa. O tempo todo conversando ou tentando, igual você falou, né? A notificação chegando e você querendo ver o que é. E não é só, por exemplo, esses dias eu me notei fazendo para casa com a Maria Alice. E aí, eu falando com ela, não, vamos supor que eu tava falando com ela assim, casar, tipo, ela escrever, né? Ela tem 6 anos, aí eu, casar, como que é? Aí eu repeti, casar, aí ela ficou me olhando, porque eu tava no telefone, mexendo e aí ensinando ao mesmo tempo. Ela olhou pra mim e falou assim, eu já escrevi tem um tempão, mãe. Tipo assim, presta atenção. Sim. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha. E aí é uma coisa mesmo que a gente vê que a gente não controla. Sim. Vai pegando a gente. E o que atrapalha na convivência com as pessoas? Atrapalha porque esse mesmo senso de rapidez que tem que ter para conquistar, para pegar, isso também está nas relações. Então, às vezes você chega e parece que você ouviu a pessoa falar uma coisa, tá bom, você já teve um relacionamento com ela, você não teve nenhum relacionamento com ela. E o tempo todo você está ali no telefone. Então, o telefone está roubando da gente realmente esse relacionamento e esse viver normal. Sabe assim, o tempo passar normal, você ter uma conversa normal, sem aceleração com as pessoas. O tempo todo parece que a gente está sendo roubado. A gente chega, às vezes, a gente sai com um galerão, aí eu falo assim, então todo mundo agora vai guardar o telefone. Então põe assim, vamos todo mundo colocar aqui. Aí fica todo mundo rindo, tipo assim, vamos ver até que horas que a gente vai aguentar. Porque parece que você vai ficando aí até abstinência, uma coisa doida, parece que é uma coisa maluca. Então, assim, o relacionamento, ele tem sido da mesma forma que as relações diversas têm sido, eles têm sido superficiais. Sim. Porque, por exemplo, a gente acha que a gente conhece. Esses dias eu estava pregando e falei, quem aqui conhece o Neymar? Todo mundo levantou a mão. Gente, ninguém aqui conhece o Neymar. Você conhece o superficial, o que isso aqui te fala que ele é. Mas a gente não conhece o que ele gosta, o que ele pensa, como que ele convive dentro de casa. E as nossas relações estão assim. Porque a gente convive em uma coisa superficial. Aí hoje tá cheio daquelas frases que você fala assim, gosto desses amigos que não precisam estar junto, não precisamos nos ver, tal. E às vezes você dá um oi aqui, tipo, raro, ou aquela curtida com o coraçãozinho que você faz assim, tum. E aí você pensa que você relacionou com a pessoa. Não relacionou. Sim. Não somos amigos. Nós somos superficiais. As redes sociais, né, infelizmente, elas nos roubaram os relacionamentos e as coisas profundas. Às vezes você está dentro de casa, eu dentro do quarto, o Thales lá na sala e eu mandei para ele uma mensagem. Você, não sei o quê. Não fui lá falar. Sim. Então, tá tudo muito superficial. É como se nos roubasse desse mundo real. Né? Da realidade, das relações reais, próximas. E isso, né? Além de que isso também gera uma série de ruídos na nossa comunicação, na nossa relação com as pessoas. Como fala aqui, né? Pessoalmente, temos trejeitos, gestos e entonações que favorecem o entendimento. Tudo presenteado por Deus em nossa própria natureza. Já no meio virtual, todo entendimento se restringe ao que se lê e podemos interpretar errado e provocar desentendimentos. Então, até isso, né, é um ponto aí que a gente precisa ter cuidado. Se a gente viver só essa comunicação virtual, muita
muitas vezes a gente não consegue se fazer entendido, se fazer entender por meio de um texto escrito e nem de um áudio, né? A gente precisa muito, né, dessa relação real. E a gente tem a última pergunta aqui, né, que além de afetar a gente e afetar a nossa relação com o outro, será que as redes sociais também podem afetar a nossa fé? E aí, Misael? Com toda certeza. Eu lembrei de um versículo que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Agora eu não vou lembrar o versículo, mas é quando Paulo fala a respeito... Tá ali dando algumas orientações para Timóteo e uma das orientações que ele diz é: seja moderado em todas as coisas. E o ser moderado em todas as coisas engloba todas as coisas. Naquela época, Timóteo não tinha redes sociais, mas eu tenho certeza que se ele tivesse, o conselho de Paulo se aplicaria às redes sociais. Porque tudo aquilo que tem em excesso, tudo aquilo que como vocês já falaram, e falaram muito bem, foram muitas boas colocações, toma o lugar de Deus no nosso coração. Só que o primeiro ponto, quando você fala a respeito de como isso pode afetar a sua fé, é o tipo de conteúdo que você está acessando. Aí já acabou aqui. Aí eu não estou falando nem do tempo que você passa acessando rede social, nada disso. Tô falando só o conteúdo que você acessa, você que está em casa, se você puder fazer uma reflexão a respeito do conteúdo que você tem acessado, isso por si só já é capaz de prejudicar a sua fé. E o segundo ponto, se você não estiver acessando conteúdos que prejudicam a sua fé, mas você não tem tido controle a respeito do tempo, isso vai tomar tempo do seu relacionamento com Deus. Porque a gente precisa de tempo para todas as coisas. E um tempo, como a gente falou em uma das lições anteriores, a gente sabe que oração não é, o devocional é uma bênção, mas oração e a comunhão com o Senhor, ela é 24 horas. Só que se nossa mente estiver totalmente roubada para as redes sociais, qual que é o tempo que a gente vai estar meditando no Senhor? Porque o cristão, ele não foi chamado, ele não é convidado à meditação, à reflexão, à comunhão com o Senhor apenas dentro do quarto, no lugar secreto, mas uma vida, o tempo todo, pensando nas coisas do alto, pensando no Senhor, pensando naquilo. Cara, o tempo todo a gente está tendo oportunidade de ser usado por Deus. O tempo todo pessoas passam do nosso lado e a gente está tendo oportunidade de ser boca de Deus na vida dessas pessoas. Mas se a nossa mente está sendo cauterizada e roubada pelos conteúdos múltiplos das redes sociais, dificilmente a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus e ser bênção na vida de alguém. Sem falar também, no terceiro ponto que eu posso citar, que vocês citaram, mas dando uma corroborada com isso, as comparações que nós fazemos das vidas das pessoas com as nossas vidas. A gente começa a questionar a Deus, poxa, tudo está dando certo na vida dessa pessoa, mas a gente se esquece que aquilo ali é uma vitrine. E 90% a gente sabe que não é verdade. Porque não tem como um ser humano ser feliz o tempo todo, rir o tempo todo. Isso é impossível, ser bonito o tempo todo. Ser bonito o tempo todo. Gente, aquilo é uma vitrine, não é daquele jeito que as coisas funcionam. E muitas vezes a gente deixa isso entrar na nossa mente, no nosso coração, e a gente acaba achando a nossa vida um lixo. E quando você começa a ter um complexo de inferioridade, automaticamente a sua fé também está sendo afetada por causa disso. Então, se a gente puder dar um conselho, esses dias eu estava até conversando com a minha esposa e eu não sabia que tinha como você ver o tempo que você passa no Instagram. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, eu não estou me gabando não. Mas eu olhei, eu estava com 25 minutos do meu dia que eu entrei, isso já era de noite. Eu falei, cara, eu acessei por 25 minutos o Instagram. Depois eu fui ver a média da minha semana, teve um dos dias que estavam 3 minutos. Eu falei, glória a Deus. Muito ocupado, irmão. Glória a Deus. Mas, gente, eu trabalho Ocupado muito, vivendo. trabalho demais. Eu trabalho desde de cedo até tarde, então acaba que eu não tenho muito tempo para as redes sociais e eu nem movimento muito. Mas é isso. Eu acho que tudo com moderação a gente pode... É isso aí. liberado. É uma questão de equilíbrio, né? Uma questão de gestão de tempo, uma questão de vigilância, como fala aqui na conclusão, né? Vigilância e prudência. É óbvio que a gente precisa entender que as redes sociais não são do diabo, não é uma coisa diabólica.
A questão é como nós vamos administrar isso. E aí a gente tem algumas aplicações práticas aqui, mas de forma mais exata, 3 que são muito importantes a gente observar, são 3 conselhos, né? Primeiro, tente monitorar o seu uso das redes sociais, faça como o Misael, né? Existem aplicativos nos celulares que dá para você monitorar o tempo de uso do seu celular e o tempo de uso das suas redes sociais também, de cada aplicativo, isso é muito importante. Seja criterioso, né? Nós precisamos ser criteriosos com os conteúdos que nós acessamos, pois eles podem ser mortais à nossa espiritualidade. Aquilo que você consome está gerando opinião em você, né? Aquilo que você consome, né? Os nutrólogos, nutricionistas dizem que você é o que come, né? Então aquilo que você alimenta também a sua mente, também vai gerir o seu estado mental, emocional e espiritual. E por último, não deixe o celular aproximar os que estão longe e distanciar os que estão perto. Viva a realidade das coisas, viva as relações reais e não apenas as virtuais. Glória a Deus por esse estudo, eu acho que ele é muito pertinente, é um assunto muito importante para nós tratarmos aqui, né? E eu espero que você tenha sido edificado e abençoado, assim como todo o seu GC em nome de Jesus. Nós vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um GC Online. Fica sempre com a gente. Esse ano os temas estão maravilhosos. Se eu fosse você, eu não perdia nenhum. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um GC. Obrigado, Senhor, pelo privilégio tão grande de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Eu oro para que essa palavra possa alcançar o coração dos meus irmãos, assim como alcançou o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a ser vigilantes, prudentes, equilibrados e assim glorificar o Senhor nessa área da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz de Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus.